Boa noite a todos. Mais uma terça-feira que a gente está reunido, com muita alegria no coração, com muito amor. A gente está muito feliz de estar mais uma vez reunido aqui com vocês, tá bom? E nós agradecemos por todos participarem, que seja realmente um momento de paz, de harmonia para todos nós. Hoje é a quarta terça-feira do mês, portanto, de acordo com a nossa programação, hoje é dia de tratamento espiritual, ou seja, é o trabalho que fazemos quando nós acolhemos, damos passagem aos nossos amigos perdidos na ignorância, e em outros lugares, e mais tradicionalmente, o pessoal chama de obsessores. E nós, orientados espiritualmente, os chamamos de amigos perdidos na ignorância, porque, ao final das contas, é disso que se trata, né? A gente não sabe quantas vezes nós já não estivemos nessa posição, quantas vezes nós não estamos nessa posição, porque muitas vezes nós somos os nossos próprios obsessores. Enfim, o fato é que a gente precisa sempre aprender um pouquinho mais. E hoje, nosso amigo Nicolau vai fazer a apresentação do estudo, e antes do estudo nós vamos ter, então, a nossa oração de abertura, tá bom? Então, pedimos que todos fechem os olhos físicos, elevem seu pensamento a Deus, pedindo por paz, por proteção, que amplie a nossa mente, a nossa consciência, para o aprendizado necessário de nossas almas. Senhor Deus, Pai e Mãe, de infinito amor, poder e misericórdia. Abençoe o nosso trabalho, abençoe este momento aqui unidos, abençoe cada passo que damos nesse caminho, sempre buscando sermos os melhores possíveis. Abençoai, Senhor, todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que necessitam do vosso amor, da vossa misericórdia. Todos, indistintamente, porque sabemos que todos somos vossos filhos, somos objetos de vosso infinito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, lá vai o Nicolau e a gente vai colocar aqui para que ele assuma, tá bom? Vamos lá, Nicolau. Deixa aí. Pronto, pronto, pronto. Todos estão me ouvindo? É, estão me ouvindo, pessoal? Tudo bem? Tá ótimo. Eu estou fazendo aqui do computador do lado porque eu queria compartilhar a tela com vocês para ficar mais fácil da gente poder trabalhar algumas coisas aqui. Vocês estão vendo essa telinha? Está muito pequeno? Estão conseguindo ver? Jussara está conseguindo ver? Não? É? Muito pequenininho? Não tem. Bom, eu vou falando então. Tá bom, gente, tá bom. A nossa ideia hoje é fazer uma
uma abordagem sobre o tema reparação. É isso que está colocado aqui nessa primeira linha que está pequenininha aqui, né? Um olhar sobre a reparação e a lei de ação ou reação ou causa e efeito, ou lei do karma. Na verdade, eu quero conversar sobre algumas coisas antes de nós chegarmos ao ponto de lermos o resumo dessa lei, porque o resumo da lei do karma, da lei de causa e efeito, o resumo da abordagem sobre reparação está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, aqui embaixo, ó, eu coloquei aqui no capítulo 27, no item 21. Mas antes de nós lermos esse trechinho do Evangelho, não é uma lição longa, a gente precisaria considerar algumas coisas. Primeiro, se nós vamos falar de reparar, né? Se nós vamos falar de fazer alguma coisa ou consertar alguma coisa, antes de mais nada, a gente tem que tratar de Deus. Como é que fica Deus nessa história toda, né? A gente estaria reparando o que exatamente? E para falarmos de Deus, eu começo lembrando de uma frase que João, evangelista, disse. Ele disse assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de quem? De Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, como todos nós, e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa definição do João Evangelista eu acho sublime, porque o amor reúne todas as qualidades que a gente poderia imaginar, né? E Deus, na expressão do evangelista, é a representação maior de todo esse amor, de todo esse amor. Então é um amor maior do que o de todos nós e é um amor completo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse amor completo, mas já dando um pouquinho de ilustração para a ideia desse amor completo, eu vou ler uma frasezinha que Lucas registrou, dita por Jesus. Jesus disse: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Opa! Então, o amor de Deus é exercido com misericórdia. Ou seja, Deus não é aquele pai rígido, rigoroso, que pune, que trabalha com a lei de olho por olho, dente por dente. Deus é um pai misericordioso. E os espíritos trouxeram para Kardec, quando ele reuniu todas as informações dos espíritos na codificação da doutrina dos espíritos, na codificação do espiritismo, eles trouxeram uma definição de Deus, uma definição que está no livro dos Espíritos, mas está mais desenvolvida no livro A Gênese, no capítulo 2, que fala sobre Deus. Os Espíritos trouxeram que Deus é a inteligência suprema e soberana, é único, é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo e soberanamente bom, e é infinito em todas as suas perfeições. E não pode ser diverso disso, senão não seria Deus. Então, quando a gente fala de amor e de misericórdia, nós estamos falando de algo ilimitado, de algo infinito. E a justiça de Deus, como os Espíritos trazem na Gênese, ela é uma justiça que é realizada com bondade, porque ele é soberanamente justo e bom.
A justiça está exercida junto com a bondade. Olha a misericórdia aparecendo aí. E os Espíritos continuam trazendo explicações sobre Deus, já no livro dos Espíritos. Tá pequenininho aqui, Jussara, mas está escrito Olé. Olé não é olé de futebol, é o livro dos Espíritos. Na parte terceira, quando traz umas explicações das leis morais, explicando que essas leis morais, relaciona algumas delas, são leis de Deus, são leis naturais, pois Deus é a natureza. E essas leis vão por a lei de adoração, lei do trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a última, que reúne todas, é a lei de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, as três coisas reunidas num todo só. Amor é justiça, amor é caridade, justiça é amor, justiça é caridade. Ou seja, a justiça de Deus é sempre presente e ela significa um ato de amor e um ato de caridade. Caridade é o amor ativo. Caridade é o amor se manifestando para a pessoa, não esperando que a pessoa se manifeste. É esse o amor de Deus. Então, essas leis de Deus são resumidas por Jesus quando ele é interpelado pelo sacerdote hebreu, que pergunta: qual o maior mandamento? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui, em seguida, temos o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele desfecha: toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Dois mandamentos que, na verdade, podem ser divididos em três. Porque quando ele diz que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, está implícito que nós temos o dever de amar a nós. Então, a gente poderia dizer que todas as leis de Deus estão resumidas em amar a Deus, que significa amar toda a sua obra, cumprir todas as suas leis da melhor maneira que se conseguir. Depois, amar a si. E terceiro, amar ao próximo como se ama a si mesmo. Isso é a essência da lei de Deus. E onde está escrita essa lei de Deus? Que é o próximo item que eu coloco aqui. Os Espíritos vêm e trazem isso para nós também. Acertei. Na questão 621 aqui, na reunião presencial, eu chutei, né? Mas eu lembrei. É a questão 621, onde o Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A resposta curta, precisa: na consciência. Isso é muito lógico, é muito sensato, porque se Deus criou a nós, criou a nossa essência, criou o nosso espírito, ele não poderia deixar sua marca em nós mesmos. Ou Ou seja, seja, todas todas essas essas leis leis aqui, aqui, adoração, adoração, trabalho, trabalho, reprodução, reprodução, conservação, conservação, destruição, destruição, sociedade, sociedade, progresso, progresso, igualdade, igualdade, liberdade. liberdade. O O resumo: resumo: justiça, justiça, amor e amor e caridade, caridade, ou ou amar a amar a Deus, Deus, amar a amar a si, si, amar ao amar ao próximo próximo como se como ama se a ama a si, si, estão estão todas elas contidas contidas na na nossa nossa consciência, consciência, seja seja aqui ou aqui ou seja seja aqui, aqui, estão estão contidas em contidas em nós. nós. O O nosso nosso tema de tema de hoje hoje fala fala em em reparação. reparação. Para Para nós nós falarmos em falarmos em reparação, reparação, nós nós tivemos que tivemos que falar de falar de Deus, Deus, tivemos que tivemos que falar falar das das leis de leis de Deus, Deus, tivemos que tivemos que falar de falar de onde onde estão estão marcadas as marcadas as leis de leis de Deus. Deus. Estão Estão marcadas em marcadas em nós. nós. Mas Mas temos que temos que também também olhar olhar: por que por que nós nós reencarnamos? reencarnamos? Qual é Qual o é o objetivo da objetivo da encarnação dos encarnação dos espíritos? espíritos? A A resposta que os resposta que os espíritos espíritos dão: dão: a a lei de lei de Deus Deus lhes lhes impõe a impõe a reencarnação reencarnação com o com o objetivo de objetivo de fazê-los fazê-los chegar chegar
à à perfeição. perfeição. Nossa, Nós nós reencarnamos, Deus quer que nós cheguemos à perfeição, que nós chegamos a ser espíritos puros, que é o topo da pirâmide de classificação dos espíritos que Kardec fez. É isso que os espíritos vieram trazer para nós. Mas não é só isso. O objetivo da encarnação também é dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Opa! Então quer dizer que eu, como disse Paulo, eu sou um cooperador de Deus. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele escreveu, pois somos cooperadores de Deus. Então como é que fica? Peraí. Deus é a perfeição, Deus estabeleceu leis infinitas que se resumem na lei de amor, que é amar ao próximo, amar a si, amar a Deus, amar a si e amar ao próximo como se ama a si. Isso significa ter uma atitude proativa. Estou fazendo uma redundância aqui, mas o nosso comportamento tem que ser proativo, porque quando Jesus explicou que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo da parábola do bom samaritano, que foi o samaritano que era desprezado por toda a sociedade judaica. Foi ele quem atendeu e agiu com amor em relação à pessoa que estava desfalecida na estrada. Então, esse é o exemplo de o que é amar ao próximo. Ou seja, não é um amor só de consciência. Eu amo o centro, eu amo as pessoas. Não, amar é fazer pelo centro, é fazer pelas pessoas. Amar a Deus é fazer por Deus. Amar é um comportamento proativo. Então, se Deus nos criou, se Ele criou leis, e se Ele escreveu essas leis no íntimo de cada um de nós, na nossa consciência, o que deve acontecer quando nós violamos uma dessas leis? A quem que a gente está marcando por essa violação? A Jussara falou ali, eu escutei. Sem som, mas eu escutei. A nós mesmos. Olha só o que os espíritos trazem para Kardec, numa outra obra da codificação, que intencionalmente chama-se O Céu e o Inferno, porque na verdade não existe o céu e o inferno, existe a progressão constante. Nesse livro, no capítulo 7, que fala das penas futuras, e penas aqui tem que ser entendida como consequências dos nossos atos, no item 16º vem a explicação. Arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, onde estão esses traços? Em nós mesmos. Por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E se eu faço um mal para Fran, um mal para o Nivaldo, um mal para o Centro, um mal para a Jussara, um mal para a Andréia, um mal para a Luciana, eu estou prejudicando todos eles. Mas eu estou prejudicando as leis de Deus. Estou deixando uma marca em mim mesmo. Estou me deixando em desarmonia. De um lado eu tenho as leis gravadas em mim. De outro lado, eu tenho um comportamento contrário a essas leis. E aí vem os espíritos e falam, olha, para você apagar definitivamente, você passa por arrependimento, você passa por expiação, que são fases de conscientização do nosso ato. Porque o nosso ato muitas vezes se dá por um desleixo
permeado por uma ignorância. Por ignorarmos exatamente a consequência daquele ato. E o início da conscientização do que representou aquele ato se dá com arrependimento e com a expiação. São fases, na minha opinião, de conscientização. Mas o desfecho, a eliminação definitiva daquele traço marcado em mim por ter violado a lei de Deus se dá com a reparação. Os espíritos explicam, só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Aí eu não vou conseguir ler. Só se eu tirar esse microfone e botar o meu microfone. Então vamos desligar esse microfone. Você teria que desligar o seu. Já desligou. Não, já desligou o microfone. Já desligou. Vocês estão me ouvindo agora? Tá com eco? Tá com delay? Tá com eco? Não. Aqui na imagem da televisão daqui, mas na casa deles, acho que não. Agora está normal. Era isso. Era o microfone que eu estava usando daqui. Tudo bem, eu uso o microfone daqui do computador. Problemas do instrumento que opera aqui. É falha. Desculpa, gente. Mas onde que eu tinha parado? Eu tinha parado justamente na leitura aqui, né? Sobre reparação, né? Reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, vamos pensar. Quando eu infrinjo uma lei que está inscrita em mim mesmo, uma das leis de Deus, a lei de amor, por exemplo, a lei de cuidado, por exemplo. Isso foi uma infração à lei de Deus, mas foi um pecado? Não. O cristianismo redivivo pelo Espiritismo, a interpretação do Novo Testamento, da Boa Nova, trazida pelos Espíritos para Kardec, para nós, pelas obras do Chico e por tantas outras, nos mostram que as nossas faltas são erros, não são pecados, são enganos, são demonstrações de ignorância. Não é por outro motivo que o nosso mentor aqui do centro, dirigente geral do centro, ele trata dos irmãos que agiram de uma maneira muito agressiva em relação a outros irmãos e que continuam agindo, estando desencarnados. Ele não trata esses irmãos por obsessores, que dá uma conotação de criminoso, de pecador, mas ele trata como irmãos que estão perdidos na ignorância. Então, na verdade, o nosso comportamento é um comportamento de ignorância, é um comportamento violador da lei de Deus e que muitas vezes ignora até mesmo essa violação. Ainda trazendo o céu e o inferno, o livro, né? Céu e Inferno, no mesmo item lá no Código Penal da Vida Futura, no item 21º, a explicação que os Espíritos nos trazem, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. E essa regra trazida para nós pelos espíritos da codificação, que estão interpretando a Boa Nova, interpretando as lições de Jesus, ela tem que ser examinada à luz do que o Paulo, aliás, o Pedro trouxe para nós, de que o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, somos nós os responsáveis pela nossa reparação, pela nossa reconstrução. Se nós desconstruímos numa época
nós temos a chance agora de refazer, de reconstruir, de reparar. Nós estamos construindo a nossa própria, entre aspas, salvação, o nosso próprio progresso. Aí, nesse mesmo livro, O Céu e o Inferno, os espíritos trazendo explicações, Kardec comenta: por isso que a necessidade de reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Aqui está morai, né? Olha só, deixa eu corrigir. Moral dos espíritos. Por quê? Justamente pela misericórdia de Deus, que quer que nós mesmos sejamos os artífices, os construtores do nosso progresso, que nós não dependamos de ninguém para nos perdoar. É uma outra visão, é um outro olhar. E com essa visão, eu tomei a liberdade de trazer essa lição, que eu acho que é o resumo sobre a reparação, com algumas digressões interpretativas. Eu queria ler para vocês. Essa lição está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui não tem nenhuma intenção de alterar o Evangelho, é apenas procurando mostrar que, apesar do Evangelho nos trazer muitos esclarecimentos, nos abrir o conhecimento daquilo que ficou, de alguma maneira, subentendido nas palavras de Jesus, mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser interpretado de uma maneira harmônica com toda a codificação. Então, as colocações que eu apresento aqui, no meu sentir, estão em harmonia com toda a doutrina espírita, com tudo que a gente aprende. Então, começa aqui, no item 21 do capítulo 27. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Eu troco faltas por violações que pratica em relação às leis de Deus. São faltas em relação às leis de Deus, mas só para compreender o que seriam essas faltas, pelo que nós estudamos. Violações à lei de Deus. E aí continua a explicação de Kardec no item 21. Não há uma só infração à lei de Deus, olha a lei de Deus aparecendo, que fique sem a correspondente punição. Vamos entender essa palavra punição. Sem a correspondente consequência. Por isso, essa lição traz o resumo da lei de causas e consequências, de causas e efeitos. E continua Kardec. A severidade do castigo? Não, vamos entender. Deus não castiga. A severidade da consequência é proporcionada ou proporcional à gravidade da falta. Olha que interessante. É o comportamento violador à lei de Deus, que é só entre mim e Deus, não depende do outro. Se eu machuquei o Nivaldo, que está aqui, ele já está fazendo que não. Sim, eu cometi uma falta com ele, mas a primeira falta que eu cometi é com a lei de Deus. Se o Nivaldo evolui, como é muito mais evoluído que eu, só peca na hora do time. Mas, estou brincando, Niva. Se o Nivaldo evoluiu, eu não preciso reparar diretamente com ele, mas eu tenho que reparar. Eu tenho que reparar em relação à infração que eu cometi à lei de Deus. Então, quanto eu vou ter que reparar? Isso é entre mim e Deus. Deus é que sabe o tamanho da minha ignorância. O quanto ali foi de má vontade, o quanto foi de ignorância. Não depende de ninguém para fazer a dosimetria dessa reparação, usando um termo do direito. Tinha que ser, né? Mas essa dosagem é direto com o Pai, é filho com o Pai, direto. E aí continua, justamente por isso. Indeterminada a duração do castigo, não, da consequência. Para qualquer falta ou para qualquer violação à lei de Deus, a duração fica subordinada ao arrependimento do culpado ou do ignorante e seu retorno à senda do bem.
E a pena ou a consequência vai durar tanto quanto a obstinação que aquele ignorante tenha no mal. A gente, nessa sessão de terça-feira, na quarta terça-feira e na segunda terça-feira do mês, nós atendemos os irmãos perdidos na ignorância, que muitas vezes ficam com chagas no seu corpo espiritual por 100, 200, 300 anos. Por quê? Porque continuam ainda obstinados num comportamento que os afasta do bem. Por isso que o sentimento que nós temos que ter com o dito obsessor é um sentimento de compaixão. Compaixão para nos aproximarmos de ser um sentimento de amor. O primeiro passo para nós chegarmos até o amor é sentindo a compaixão. Não é sentindo pena, não. Compaixão é diferente de pena. Compaixão é sentindo a dor, lastimando pela situação daquele irmão e procurando dar de nós para ele, que é o nosso dever perante as leis de Deus. Por isso que essa consequência seria, continuando a lição, perpétua, se perpétua fosse a obstinação no mal. E duraria pouco, se pronto é o arrependimento. E continua a lição. Desde que o culpado ou o ignorante clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar, o simples clamor pela misericórdia, ou o simples arrependimento da violação praticada à lei de Deus. Eu pus pratica aqui, deixa eu consertar, praticada à lei de Deus. É necessária a reparação. Me perdi aqui. Pronto. É necessária a reparação. Pelo que aquela pessoa ignorante se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, ao invés do mal, praticar o bem, reparando a violação que houvera praticado. Por isso que, continuando a lição, o homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Eu não dependo de ninguém para me julgar, de nenhuma ordenação. Eu não dependo nem do dirigente do centro, nem do trabalhador do centro, nem do pastor, nem do padre, porque eu sou o árbitro de mim mesmo. Pertence a mim mesmo abreviar ou prolongar, se o caso indefinidamente, o meu suplício ou a consequência dos meus enganos. A minha felicidade, ou a sua, ou a minha desgraça, ou o nosso sofrimento, dependem da vontade que nós tenhamos de praticar o bem. Tal é a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e justiça de Deus, que, como nós vimos, estão juntas. Não há justiça sem bondade, não há bondade sem justiça. E terminando a leitura, assim, o espírito culpado ou ignorante e infeliz pode sempre, entre aspas, salvar-se a si mesmo. Ele mesmo salva a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição que se lhe torna possível fazê-lo. Qual é essa condição? A reparação. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Eu, pessoalmente, aqui lembrava que no Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo que trata da prece. E tem lá uma explicação dos Espíritos que há uma prece que sempre é atendida, que é aquela em que nós pedimos o quê? Força, coragem, que nós pedimos resignação, que nós pedimos os meios para nós, por nós mesmos, resolvermos as situações, os problemas. Então, é de nós mesmos que depende a nossa reconstrução.
E nós, o que podemos fazer por esses irmãos, pelos irmãos perdidos na ignorância que hoje aparece aqui? A lição fala disso. Se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes de que carecem, em lugar de pedirmos a Deus que derroguem a sua própria lei, a lei de Deus não pode ser derrogada, não pode ser apagada, não pode ser abolida, ela é infinita, ela é eterna. Então nós não temos que pedir isso, nós temos que pedir o quê? Forças, dar bons conselhos. A gente se torna instrumento, continuando a lição, da execução de outra lei de Deus, também de Deus, que é a lei de amor e de caridade. Caridade é a efetivação do amor. E executando isso, desse modo, Deus nos permite participar, dando nós mesmos, participar de sua obra, dando nós mesmos com isso uma prova da caridade de Deus. Então, era essa a lição. Depois eu vou passar no grupo para vocês, que eu queria trazer para vocês, que para mim, gente, é um resumo de como a gente deve encarar a reparação diante da lei de causa e efeito. Obrigado, gente. Muitos aprendizados por hoje, né, pessoal? Verdade. Bem, mais uma vez a gente agradece muito que a gente está reunido, por essa bela explanação, que estudo maravilhoso que o Nicolau trouxe. E a gente fica com mais isso. Pessoal, desculpe a confusão que eu fiz por usar outro computador, que eu queria passar as imagens, que no final ficaram pequenas, mas é isso, né? A gente agradece muito e vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Não estão ouvindo? Agora sim, estão ouvindo. Então, recapitulando, desculpe a confusão que eu fiz com os dois computadores aqui, a ideia era que pudesse ser visualizada a mensagem. Alguns puderam, outros não, me perdoa. Da próxima vez vou passar tudo para o computador de lá, mas a gente agradece muito por vocês todos estarem aqui, estarem ouvindo, agradece muito a quem vai ouvir e assistir essa mensagem posteriormente. Lembrando que ela é sempre para todos, né? Encarnados e desencarnados. E a gente se une com vocês agora para elevarmos o nosso pensamento a Deus, colocando a nossa aguinha próximo da gente, para que a fluidificação aconteça. E vamos rogar a Deus, Pai de infinita bondade, nós nos agradecemos, Senhor, por tudo que nos deste. Nos agradecemos pela nossa criação, por sermos vossos filhos, Senhor. Vos agradecemos por ter colocado em nós as vossas leis. Nos agradecemos a oportunidade de receber os vossos ensinamentos, que estão sempre à nossa disposição, trazidos, se não pela nossa consciência, quando nós não conseguimos acessá-los em nós mesmos, pelas mãos, pelas bocas, pelas atitudes de tantos irmãos, de tantas pessoas que nos ajudam com tanta misericórdia, sendo realmente cooperadores vossos, Senhor. Obrigado, Pai,
encarnados e desencarnados, obrigado pela vida. E nós, encarnados, obrigado pela oportunidade da reencarnação, que chegará para todos que nos ouvem, desencarnados ainda. Todos nós teremos a possibilidade do recomeço. Que seja para nós, Senhor, sempre forte essa lembrança de que nos dá todos os dias, todas as horas, a oportunidade de fazer um novo amanhã. Que a vossa bênção desça sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossa vizinhança, sobre nosso país, sobre nosso planeta, iluminando a todos os dirigentes, trazendo paz para todos os corações que estão em conflito, para que possamos, Senhor, merecer esse novo mundo que já está acontecendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Fran, você quer vir aqui, encerrar daqui? Então, se vocês quiserem abrir o microfone, acho que a Fran já liberou. A gente se despede. Obrigado por tudo, gente. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Que Deus proteja a todos. Tchau, gente. Abraço. Tchau.